Vamos iniciar, amados irmãos, o nosso estudo. Temos visto como foi o enfrentamento das heresias pelagianas no decorrer da história e o quanto a nossa igreja, no geral, está sofrendo o ataque do semipelagianismo, que podemos chamar de arminianismo, que é quando Armínio, como nós vimos já, ele infiltrou na igreja algumas ideias relacionadas à salvação. E o primeiro capítulo aqui nós vemos, dos cânones de Dort, não é, num combate a essa heresia, trata justamente da eleição e reprovação divina. O artigo 2, o envio do Filho de Deus. Aqui nós vemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é o dono da vida. Só existe vida por causa de Jesus Cristo. Se você ler o início do Evangelho segundo João, você vai observar que lá está dizendo que Jesus Cristo estava no princípio com Deus. Jesus Cristo era Deus. E todas as coisas que foram criadas por intermédio dele, do Verbo, de Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, se há vida, é porque ela advém de Jesus Cristo. Mas não somente a vida natural, porém a vida eterna. Como diz na primeira epístola de João e no Evangelho segundo João. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9, você encontra isso juntamente com o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Mas nisso se manifestou o amor de Deus, em que ele enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É fato que existem alguns textos que os arminianos usam, mas fora de contexto, distorcidos, para desfazer a salvação soberana de Jesus Cristo. Por exemplo, quando eles dizem lá em João 3,16, não é esse texto que nós lemos, porque Deus amou o quê? O mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí eles dizem, olha aí, está vendo? Deus elegeu todo mundo. Deus salvou todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas eles não param para prestar atenção em pequenos detalhes que podem trazer uma clareza imensa ao que de fato Deus está dizendo. Porque o que é que diz a continuação do texto? No final, no João. Mas só que ele vai dizer, sim, mas por que você pula para uma distância tão grande? Por que você não explica primeiro esse versículo que eu estou dizendo? Está vendo? Foi o mundo que ele amou. E a prova de que ele amou o mundo é que ele deu seu Filho unigênito. Então, Deus amou... Mas aqui no 18 já está dizendo, quem nele crê não é julgado. O que não crê certo. já está julgado. Mas o que eu estou querendo... O que eu estou querendo dizer é o versículo 16. Eu quero que vocês se limitem ao 16. E depois vocês vão falando o decorrer do contexto todo. Mas já no versículo que eles usam, fica bem claro que não é para todos sem exceção. É para quem crê nele. Como é que diz? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebem? Para todo aquele que nele crê. E eu pergunto, toda a raça humana, desde da ressurreição de Cristo, desde a vinda de Cristo até hoje, crê? Não. Ele foi dado ao que não crê. Ele foi dado àquele que nunca terá fé. Não. Observe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para que esse não pereça, esse que crê, mas tenha a vida eterna. Aí você agora pode citar os textos, Carlão. Não, eu já ia para o último logo. Tá. No último, como assim, os arminianos falam tanto na universalidade, né, que todos são salvos, mas no último aqui no João 3,36 fala: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso. Então observe, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não tem dúvida, esse já tem a vida eterna. Não é uma promessa para frente, é uma promessa já do momento em que a pessoa crê. Você crê, então você já tem a vida eterna. Mas e aquele que se mantém rebelde contra o Filho? E aquele que não quer saber do Filho? O que é que ele tem de Deus? A ira permanente. A ira permanente sobre ele. Não é aquele, porém, que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aí quando você vai ver o que Armínio dizia, juntamente com os arminianos, o erro 2 é o seguinte: ele diz que há vários tipos de eleição divina para a vida eterna. Uma é geral e indefinida, e outra é específica e definida. Esta última, ou seja, a específica e definida, por sua vez, pode ser incompleta, revogável, duvidosa e condicional. Ou então, completa, irrevogável, cabal e absoluta. Da mesma maneira que há uma eleição para a fé, há outra para salvação. Aí veja só, assim a eleição pode ser para a fé justificadora, sem contudo ser definitiva para a salvação. Vocês entenderam o que ele está dizendo aqui? Na verdade, a preocupação em tentar organizar o pensamento contrário ao que a Escritura ensina de forma simples e clara, faz com que eles se embaralhem tanto, se contorçam tanto para tentar desestruturar uma coisa que é absoluta nas Escrituras, que fica até confuso de se entender. Uma hora essa eleição é incompleta, revogável, duvidosa, condicional. Ou então, outra hora, ela é completa, irrevogável, cabal e absoluta. Da mesma maneira que há uma eleição para a fé e outra para a salvação. Ou seja, Deus elegeu você para a fé. Porém, se Ele não elegeu você para a salvação, coitado de você. Essa fé justificadora não pode te salvar. Isso daí acaba sendo uma distorção perversa do que Deus ensina nas Escrituras. Aí, como refutação, eles apresentam Romanos 8, do 30 ao 31, que diz assim: tudo isso é invenção da mente humana, sem nenhuma base na Escritura. Isso corrompe a doutrina da eleição e rompe
a corrente de ouro da nossa salvação. E aí vem o texto da Epístola de Paulo aos Romanos. Porquanto, aos que de antemão conheceu, esse conheceu é o relacionamento que Deus teve com os seus eleitos. Deixa eu só tirar aqui, para parar de... O relacionamento que ele teve com os seus eleitos. Esse conheceu é o envolvimento de amor que Deus teve com seus eleitos. É justamente a eleição de Deus na vida do seu povo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O que é predestinar? Os irmãos já pararam para refletir no peso dessa palavra? Predestinado é isso, é pré-destino. O nosso destino qual é? A gente não sabe, mas Deus sabe. Podemos mudar o nosso destino? Temos esse poder? Não, destino é uma coisa já certa. E aqui é o predestino. Ou seja, antes mesmo de você existir, Deus já tinha determinado como seria a tua carreira aqui na terra. E Ele te predestinou para quê? Para você ser conforme a imagem de seu filho. Ou seja, você teria que encontrar com Cristo. Não foi à toa que você se encontrou com Cristo. Não foi porque você, eu realmente ouvi falar de Jesus e fui para a igreja porque eu comecei a me interessar. Tem algo muito antes disso tudo. Na criação, antes da criação do mundo, Deus já tinha determinado: você vai nascer de tal família, você vai ter tal processo, em tal lugar você vai se encontrar com o meu servo que falará do meu filho, que o Espírito Santo aplicará no seu coração. A partir daí você será do meu filho, e a partir dessa união com o meu filho eu vou moldar você a que você seja conforme a imagem dele. Isso foi a predestinação, o fim dela, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para que Cristo tivesse muitos irmãos. É o que diz lá Isaías 53, não é? E o Senhor Jesus Cristo olharia, veria o penoso fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito, porque ele teria ali resgatado todos os seus irmãos. E aos que predestinou, o que é que Deus faz com aqueles que ele predestinou? E aos que predestinou, a estes também chamou. Que não deixa de ser a justificação. Deus predestinou você, e você, sem saber, está seguindo na direção que Deus determinou que levará você a encontrar-se com Cristo. Quando você encontra com Cristo, aí Ele te chama, é o chamado eficaz. Ele te regenera, Ele te justifica, Ele faz com que você agora pertença ao Filho dEle. E aos que Ele chamou, o que é que Ele faz? Ele justificou. E glorificou. Ele justificou, ou seja, ele perdoou os pecados dessa pessoa. É óbvio, ele não vai ficar com uma pessoa sem que essa pessoa seja purificada dos seus pecados, sem que essa pessoa seja redimida dos seus pecados, sem que esses pecados sejam arrancados dessa pessoa. E essa é a justificação, oi? Essa justificação aí é como alguém que estava sendo condenado em um tribunal e a justiça foi feita, imputada em outro e tirou-lo, justificou. É verdade. É uma dívida que é paga por outro. Suponha que você está no tribunal, chegou a data de você arcar com sua dívida que você fez, porém a dívida é uma soma que você não consegue alcançar. Para que você pague essa dívida, você tem que ser preso e passar a eternidade preso. É uma prisão perpétua e eterna.
Só assim você pagaria essa dívida. Aí, se você, além de você, todos seus familiares, tudo que você tem é perdido. Então, chega alguém que tem muita condição e paga para você. E diz, olha, juiz, me dê aí essa dívida dessa pessoa. E o juiz dá, ele vê o valor, e esse tem muita condição. E ele faz o seguinte, ele diz, seu juiz, está aqui, eu estou pagando por ele, mas você nem vínculo com ele tem. E essa pessoa é perversa. Inclusive, ele está sendo condenado por crimes que ele cometeu contra o senhor, contra você mesmo. Você vai pagar a dívida dele? E essa pessoa diz, vou, está aqui, paga, seu juiz. A fiança está paga. O que é que o juiz vai fazer? O juiz vai pegar aquilo, foi paga a dívida e vai liberar a pessoa. Porque a pessoa pagou a dívida, não com o que tinha, mas com o que outro tinha. O outro se ofereceu para pagar. Só que esse valor não foi prata, ouro, pedra preciosa. Foi a própria vida dele. Foste comprado por bom preço, por nisso glorificado. Isso, foi a própria vida dele, porque o que estava em risco era a vida do outro. O que seria condenado era a vida do outro. Para que a vida do outro não fosse condenada, Cristo foi e se entregou como condenado para você. Então aquelas grades que levavam ao inferno foram tiradas de você. Você foi tirada dessas grades e Cristo foi lançado ali. Porque quando o Pai o abandona, aquilo é o inferno. Quando Jesus Cristo está chorando ali, não é, angustiado até a morte, não é porque ele estava com medo de, eu vou morrer. Não, é porque ele sabia que a ira de Deus, o Pai, a quem sempre ele amou, e de quem ele sempre foi amado, seria lançada na sua potência máxima sobre ele. Era isso que ele queria se livrar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja como eu quero, mas como tu queres. Assim foi a sua salvação. E aos que chamou, a esses também justificou, pagou esse preço. E aos que justificou, o que foi que Deus fez? Glorificou? Você é justificado? Você é justificado em Cristo? Sim. Você é glorificado? Um corpo glorificado é um corpo que não sente dor, não tem pecado, é um corpo que tem a majestade de Cristo nele. Não, mas vai ser. Isso. Ainda nós vamos ser, porém Deus fala aqui como que já tendo acontecido. E aos que justificou, a esses também glorificou. Porque aqui é Deus falando, irmãos. Aí entra o passado e o presente. O futuro. Deus não está preso ao tempo, ele é atemporal. Para Deus, para Deus, nós todos já estamos lá. Deus não está preso ao tempo. Agora nós estamos presos ao tempo. Então nós olhamos para nós e dizemos, não estamos glorificados. É verdade, porque nós somos do tempo. Nós somos temporais. Porém Cristo, Deus, ele é atemporal. Por isso que ele diz, aos que eu justifiquei, eu também glorifiquei. É impossível que alguém que foi justificado não seja glorificado. Para Deus já é certo. E aí, eu tinha que ver isso aqui com vocês. Pedi para vocês estudarem em casa. Porém, eu vou estudar uma parte com vocês aqui. E a outra parte vocês vão destrinçar, né? Por que ele fez isso? Se ele fez o que fez, isso é justo ou é injusto? Porque olha só a história. Mateus capítulo 20, do versículo 1, nós lemos: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa
que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha. Então ele tinha uma vinha imensa, maravilhosa, e ele disse: eu vou contratar pessoas antes de amanhecer o dia, porque eu quero que elas trabalhem já no início do dia, para que minha vinha seja trabalhada e essas pessoas recebam a recompensa desse trabalho. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, que se diga que era justamente o salário de um trabalhador no dia. Então esse salário era o que era pago comumente a todos, nem mais, nem menos. Mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide, vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Então observe, eu vou dar a vocês o que for justo. Ele não disse: eu vou dar 1 denário. Quando esses foram, eles pensaram que receberia quanto? 1 denário? Pelo menos a metade, ou próximo, um pouco mais da metade. Mas eles jamais imaginariam que seria 1 denário. Porque eles foram garantidos que receberiam o que era justo. Então eles estavam satisfeitos se por acaso viesse a metade do salário. Aí depois ele encontra alguns rejeitados. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E, saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Chegou já no fim do dia, já de tardezinha, e disse: olha, vocês estão aqui sem fazer nada, por quê? Olha a resposta. Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha, finzinho da tarde. E aí, uns recebem o que é justo, outros são agraciados, gratificados, mas não pelo bom desempenho do seu trabalho, mas simplesmente porque o dono olhou e disse: vou agraciar esses. Do 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos, pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, ou seja, que trabalharam poucos minutos, ou talvez 1 horinha, recebeu cada um deles 1 denário. Recebeu o que alguém recebe trabalhando o dia todo. Imagine a alegria dessa pessoa. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Injustiça, não? Ei, eles dizem que sim. E eu quero que vocês estudem em casa e me digam por que não é injustiça. E se não é injustiça referente ao que Jesus Cristo está querendo comparar judeus e gentios, que os judeus trabalharam desde Abraão até Cristo por Deus. Os gentios chegaram no finalzinho. E os dois vão receber a mesma glória, não é? Agora, lógico, os judeus que creem em Cristo vão receber a mesma glória dos gentios que entraram já no final de tudo, não trabalharam quase nada se comparado com os judeus. Não é injustiça, não. Aí vocês vão estudar o final do texto, analisar direitinho, porque eles acusam lá Deus de injusto, como os arminianos também o fazem, por dizer assim: Deus é injusto. Se ele quiser salvar uns e deixar outros na condenação, ele é injusto. E aí eu quero que vocês tentem entender o porquê Deus seria injusto
e o que nos levaria a entender que ele não seria injusto. Tá bom, irmãos? A mesma coisa é uma pessoa que está na fé há vários anos, trabalhando, né? Que Deus salvou. E tem uma pessoa que Deus só concedeu arrependimento no último momento da vida dele, quando ele estava morrendo. Também, compara-se também. Compara-se também, né? Aí ele vai receber a mesma coisa que o outro recebeu, mas... Mas Deus, eu te servi a vida toda, esse daí morreu nas últimas horas, se converteu e vai ser salvo. Então, vamos analisar essas acusações que são lançadas pelos arminianos contra Deus. Eles pensam que estão nos acusando, quando eles dizem assim, se a pessoa é predestinada, então Deus é injusto. Como é que Deus predestinou uns para ser salvo e deixou outros serem condenados? Aí Deus é injusto, ok, será que é? E se a Bíblia realmente diz isso, como você vai acusar Deus de ser injusto? Mas aí tem a resposta, eu só quero que vocês destrinchem elas, tá bom? Vamos louvar... Porque para Deus, irmão, também não há exceção de pessoas. Todos são iguais, entendeu? Ele... tanto grego, troiano, como gentil. Para Deus, aquele que se arrepender das suas coisas e obedecer a Deus e a ter como Jesus, salvo, como seu único Senhor, aí esse é escolhido. Esse vai ser salvo. Só que ele só vai se arrepender se ele for um escolhido, se ele for um predestinado. Porque quem o conduz à conversão, quem o conduz ao arrependimento, quem o conduz à fé, ou quem aplica a fé no coração dele, sem fé, é possível alguém se converter? Sem fé, não, mas calma aí, para que agrade a Deus, a conversão de uma pessoa sem fé, agrada a Deus? Não. Isso. Aí tudo que vier de uma pessoa sem fé, está descartado diante de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você observa, para você orar, sem fé é impossível, né, de forma que agrade a Deus. Para você se converter, para você buscar, para você praticar boas obras, tudo isso só é possível por causa de uma palavrinha, com duas letrinhas, chamada fé. Sem elas, é impossível. Aí entra a questão, se fulano se converter, então fulano, sim, mas espera aí, para se converter, fulano precisa ter fé. E quem é que dá a fé? Deus. Ele dá por causa das obras da pessoa? Não. Porque pela graça sois salvos. Por meio de quê? Isto vem de você? Não. Vem de quem? Por que vem de Deus? Para quê? Isso. Só que o arminiano é louco para se gloriar e dizer que só é salvo porque ele e Deus. Só Deus.